Na terça-feira, nós tivemos falando sobre os puros de coração e eu falei para os irmãos que a gente ainda precisaria de 5 encontros, né? Só para tratar sobre esse assunto. Porque ser bem-aventurado nesse aspecto precisa-se ter um entendimento adequado, né? Correto teologicamente, mas de nada vale termos ali o conhecimento teórico e não praticarmos. Aí tivemos aqui alguns pontos de vista, né? Oliveira chegou a mencionar sobre a purificação de Deus, que acontece uma vez, única e exclusivamente, ele falando sobre a justificação pela fé, e o Dantas falando do poder da santificação. De que nós temos esse poder dado por Deus de escolher pecar. E daí nós discorremos sobre as questões relacionadas à impureza do coração. Falei sobre Mateus, capítulo 5, onde Jesus chega a mencionar também sobre a impureza que há no simples fato de olhar e desejar. Não é isso, irmãos? E veja bem, meus irmãos, quando Jesus trata sobre essa questão, ele não trata simplesmente para nivelar todos no mesmo patamar. Ou seja, Jesus está conversando com os fariseus e o primeiro ponto que a gente precisa considerar é que Jesus estava querendo levar os fariseus ao arrependimento e à fé genuína. E ali, meus irmãos, quando Jesus chega a mencionar que basta olhar para uma mulher e desejá-la no seu coração, que já adulterou, ele está dizendo em que eu, vocês e todos aqueles que nasceram de Adão, em algum dado momento já cometeu tal coisa. Sim ou não? Em 2011, 12, 13, irmãos, eu estava com uma rotina de pregar praticamente quase todos os dias. E quando eu chegava em alguma igreja, eu percebia que tinha um pouco ali de rigor ascético, eu gostava de fazer essa pergunta. Li o texto primariamente e depois perguntava quantos assassinos nós temos aqui nessa noite, quantos adúlteros nós temos aqui nessa noite, e o grande problema é que nós temos essa dificuldade de reconhecer essa verdade. Entretanto, irmãos, vale ressaltar que se você nasceu de novo, agora você vai viver uma vida em perseguição da santidade. Se você foi justificado pela fé, salvo por Cristo Jesus, agora você vai ter as mesmas atitudes que o apóstolo Paulo. Pois o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Já estou crucificado, pois vive não eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, olha esse texto. Salmo 24, versículo 3. Muito obrigado, viu? O abençoado aí que proporcionou aí esse telão. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade e nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Meus irmãos, sejamos honestos. Quem é esse aí? Quando vocês leem esse texto, versículo 3, 4 e 5, quem é esse aí que o salmista diz? Alguém pode me ajudar? Vale para todos, hein? Salvos? Ele está falando de quem? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Irmãos, eu vou tentar unificar a conversa do Oliveira e do Dantas aqui e harmonizar aquele embate que nós tivemos aqui na terça-feira. Primeiro ponto, quando você olha para esse texto e você acha que é você, há uma grande probabilidade de você estar naquele diálogo com Jesus, em Mateus capítulo 5. Imagina você, né, bem fardado, bem ajustado, conversando com Jesus, achando que você é impecável
em todo o regimento da lei farisaica ou do regimento militar. E Jesus ele consegue ver aquilo que há de mais precioso no ser humano, o coração. Meus irmãos, o propósito final do Evangelho é nos fazer parecido com Cristo, sim ou não? Sim, não é? Então, se tem uma das coisas que o Senhor mais quer abater em nós é a altivez, é o orgulho, a soberba, a vaidade, aquela que nos faz achar que somos melhor do que aquele assassino lá no presídio, que nos faz achar que somos melhores do que aquela garota de programa. E o que eu acho mais interessante é que quando Jesus apela aos fariseus, os fariseus eles não tinham a revelação em que é precisa para abraçar o Evangelho. Eles estavam tão cheios de si que essa graça de Deus ela não conseguia alcançar eles. Mas por quê? Porque eles não quiseram. E porque eles não querem. Ainda hoje. E assim acontece conosco. Veja bem, Jesus falando, olha, se porventura você apenas cobiçar uma mulher que não é sua esposa, no seu coração você já adulterou. Depois ele diz, basta cirar sem razão. No teu coração, que tu já assassinou. Eu já falei de vários assassinatos que eu cometi aqui para os irmãos, né? Às vezes os irmãos falam, poxa, ele está pregando, como assim? Ele vai falar sobre isso, né? É uma simples fechada que você leva no trânsito. Às vezes você não dá o dedo, mas o coração está lá. Ó. Mas na medida que você começa a se aproximar desse homem aí, ó, do versículo 3, 4 e 5, aí começa uma transformação no seu coração, irmãos. Começa uma transformação ao ponto de você começar a experimentar e não somente agora fazer. Irmãos, olha como é que é delicado isso aqui. Por favor, tenta me acompanhar no pensamento. Eu posso ser uma pessoa correta sem o Espírito de Deus. Como é que é? Eu posso ir na igreja todos os finais de semana. Bem-vindo, meu irmão. Eu posso estar frequente na minha denominação constantemente. Eu posso fazer os melhores cursos de teologia. Eu posso ajudar aos pobres. Eu posso vender tudo que eu tenho e doar aos necessitados. Mas isso é a motivação correta de 1 Coríntios 13, que vai nos dizer que ainda que eu venda todos os meus bens e dê aos pobres, ainda que dê o meu corpo para sacrifício, se não for por amor, de nada vale. Mas veja bem, a pureza de coração, ela vem não por uma força carnal, não por um desejo meramente carnal de querer ser puro de coração. Em Colossenses capítulo 2, versículo 16, vai dizer que o povo de Colosso estava guardando o sábado, eles estavam preocupados com o dia de lua cheia, com doutrinas de anjos e uma série de coisas que pareciam ser santas. Mas sabe por que eles estavam preocupados com isso? Porque eles queriam glória. Já pararam para pensar? Eu que estou aqui, irmão, sou muito provado. Porque vocês estão me ouvindo, lá na igreja o povo me ouve, lá na rua, onde eu vou o povo me ouve. Vocês acham que direto não vem ali uma vozinha de Satanás? Olha o tanto de gente. Aqui, alguns irmãos usados, entendam bem, irmãos, em nome de Jesus, pelo próprio Satanás. Lembra quando Jesus disse para Pedro, Pedro, é necessário que eu morra, falou para os apóstolos, e fala, tenha misericórdia de ti, ele para trás de mim, Satanás. Pois tu cogita das coisas que são dessa terra. Eu não, eu todavia busco agradar o meu Pai. Muitas vezes nós podemos agir como o próprio Satanás, na igreja, pregando o evangelho, fazendo uma série de coisas. Quando? Quando aquilo que eu prego ou que eu vivo seja oposição ao evangelho de Cristo. E por isso que eu comecei falando sobre os puros de coração na semana passada, tratando de uma das áreas que mais tem destruído famílias no mundo inteiro: pornografia. Irmãos, a pornografia, ela tem um poder avassalador de destruir lares, profissionais, famílias. Já falei para os irmãos também na semana passada em que eu tenho o costume de conversar com moradores de rua. Às vezes acho que começou na droga. Não, cara. Irmãos, 100% das pessoas que chegam até mim
para confessar problemas de cunho sexual, todas elas perdem comunhão com a família, com a esposa, com os filhos, trabalha de qualquer forma e não tem produtividade e não faz mais nada para a glória de Deus. Paulo diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Essa nossa reunião aqui, ela pode ser para a minha glória ou para a glória de Deus. E como eu sei se essa reunião está sendo para a glória de Deus? É se aquilo que eu estou pregando condiz com a fala dos apóstolos. Vamos ser sinceros? Pega o apóstolo Paulo e coloca do lado de algum pregador moderno hoje. Você vê que a fala é diferente. Você não precisa ser um bom teólogo. Você coloca Jesus ao lado. Sabe que Jesus pregaria isso? Isso que eu estou pregando agora, Jesus pregaria? Vocês conseguem compreender? Então, a pornografia, irmãos, segundo alguns estudos, ela tem esse poder avassalador de destruir as famílias. E sabe por que muitas vezes você não consegue fazer devocional na sua casa? Não é porque seu marido não quer ouvir o evangelho. Não é porque sua esposa é difícil, porque seus filhos são danados. Muitas das vezes é por falta de postura e posicionamento da sua parte. Cocaína e heroína, usada ao mesmo instante. Esse é o ápice do prazer em que uma pessoa presa em pornografia sente. E você acha que você vai conseguir vencer essas áreas tão liberais hoje na nossa sociedade com devocional michuruco, com uma vez na semana na sua congregação, ou então vindo aqui de vez em quando só ouvindo? Cristo vive em mim. Olha a fala de Paulo. E a vida que vivo na carne, agora não vivo mais para mim, eu vivo para a glória do Senhor. Limpos de mão, as mãos limpas dele, estas foram crucificadas. E o que eu tenho o costume de dizer para todos que estão amarrados nesse vício: crucifique suas mãos. Mateus capítulo 7, por favor. Olha o que diz o versículo 13, 14, 15 até o 21. Coxeai por entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, né? E estreito, por favor, pode descer um pouquinho mais aí. 7, isso. Porque estreito é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que os apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que o quê? Não produz fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos conhecereis. Nem todo o que me diz o quê? Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de me dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios? Olha isso, irmãos. E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Irmãos, talvez você que vai me assistir e você que está aqui esteja passando por um vendaval. E às vezes você se questiona: poxa, mas por que as coisas não acontecem? Mas por que minha família sempre tem um calcanhar de Aquiles, sempre tem um problema? Poxa, mas por que eu não consigo ter felicidade no meu matrimônio? Vou abrir um parênteses. Dantes falou isso aqui muito bem e eu vou repetir para os irmãos. Não case para ser feliz, né? Isso é uma falácia do diabo. Busque seu cônjuge
ser feliz dentro dos princípios da palavra, porque alguns cônjuges, para se sentir amado, muitas das vezes você tem que fazer uma série de besteiras e violar o evangelho. Eu não estou falando disso. Estou falando, busque a santificação do seu cônjuge mediante ao Senhor, que é uma consequência de mão dupla. Você ama e você é amado. Mas não busque primariamente o ser amado. E como é bom estar aqui do lado da minha esposa, né, que não deixa eu também ser hipócrita com isso. Porque ela sabe o esforço que eu tenho de agradar ao Senhor. Eu não a amo porque eu tenho um sentimento meramente de amor por ela, porque esse sentimento acaba. Eu a amo primeiro, porque eu amo o Senhor. E é Ele que é a fonte desse amor. E nós precisamos compreender que quando você quebra essa aliança, você não está quebrando. Se eu quebro com ela, eu quebro primariamente com o Senhor. Primariamente com o Senhor. E diz Hebreus que o Senhor há de julgar os adúlteros. Olha aqui que diz, que o seu leito seja sem mácula. Isso aqui é muito forte, irmãos, e Deus me impulsiona a falar isso aqui. E principalmente aos casados. Talvez, meu irmão, você esteja tendo um relacionamento com sua esposa, com seu esposo, e tenha pensado em outra pessoa. Isso é do inferno. Isso é do inferno. Isso é avassalador. Isso te faz dar brecha ao diabo. E faz ele, sabe o quê? Estar contigo na cama. Irmãos, é a maioria esmagadora. Alguns são honestos e confessam, eu faço isso. Outros ainda ficam tentando esconder e piora mais ainda a situação. Eu contei um testemunho aqui tão forte na semana passada sobre o que aconteceu com uma jovem que depois da mensagem ela veio chorando, dizendo que tinha que pedir perdão para outras pessoas. Essa moça tinha um câncer e foi curada depois de confessar pecados. Você tem ideia do que é isso? Fizeram o exame 2 vezes para saber se de fato ela havia sido curada. Ela olhou para mim e falou assim, eu acredito nessa Bíblia que você prega. Eu falei, louvado seja o nome do Senhor. E nós somos aqueles muitas das vezes que dizemos ser cristão, mas não abraçamos a palavra do Senhor. Esse mesmo Tiago diz assim, ó, acolham a palavra do Senhor com mansidão. O que é acolher a palavra com mansidão no coração? É você simplesmente se esvaziar. Dizer, Senhor, a tua vontade, o teu desejo é mais importante que o meu. Que eles possam me consumir e purificar o meu coração. Nesse ponto, nós conseguimos agora começar a experimentar a benevolência da pureza de coração. Alguns teólogos dizem, não, esse é só Jesus. Como se isso não resvalasse na vida dos discípulos. Quer ver a pureza de coração? Não se escandalize, mas Paulo, quando ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Por que pureza de coração? Quanto mais puro você é, mais miséria você enxerga em si mesmo. Mais maldade você enxerga em si mesmo. E se você tem dificuldade de enxergar isso, você terá dificuldade de ser purificado. Ele disse, eu não vim para sãos, eu vim para doentes. Mas diante do sermão da montanha, quem não é doente? Diante das bem-aventuranças que nós estamos estudando, quem não é doente? Descobriu sua doença? Agora, meu irmão, busque arrependimento. Busque graça, busque pureza. Busque os atributos de Deus. Irmão, não é na força da carne, você acabou de falar assim. Mas existe uma graça de Tito capítulo 2, versículo 11, que diz assim uma coisa, a graça de Deus, ela se manifesta a todos os homens, te ajudando, te educando a renunciar a paixões mundanas. Irmãos, quantos irmãos já chegaram em mim? Pastores! Rodrigo, eu não dou conta, cara, eu não dou conta. Dá sim. Para de ser vítima. Pare de ser vítima. Você consegue. Pela graça de Deus. Não pela soberba, pela altivez, não. Meu irmão, pranteie. Faça jejuns sozinho. Não precisa ficar falando para ninguém, não precisa ficar alertando para ninguém. Mas busque um maior período com o Senhor. Vamos ser honestos, irmãos. Tem ou não tem pessoas que você ama estar próximo? Mas que aquelas pessoas vão te edificando tanto, né?
Eu vou abrir aqui. Eu olho para vocês aqui, né? Acho que é a primeira vez que eu vejo aqui, né? Eu não vou falar para não ser hipócrita, né? Que eu hoje nunca andei com ela, né? Mas olha, quando eu olho aqui para cada um dos irmãos, vou falar aqui uns mais íntimos, né? O Mauro, não tá aqui, é bom a gente pode falar, né? Se eu falar do Dan, da Jorge, de alguns irmãos aqui, vai falar, é partidário, tá aqui, né? Mas, irmãos, o Mauro é um dos caras que quando eu vi a primeira vez, eu falei, esse cara é crente. Eu nem sabia quem era ele. Primeira vez. Aí, olha que coincidência, voltando do rancho, aí o Dantas me para e fala assim, aqui, Rodrigo, ó, é esse aqui, ó. Eu quem? Que eu já tinha te falado outrora. Esse cara aqui é de Deus, viu? Ele, opa, tudo bom, varão? Daquele jeito dele, né? Irmãos, sabe aquele cara que você ama, tá perto? Tem uma coisa bem parecida também com o Nilson, né? Aquelas pessoas fáceis de lidar, que você gosta de estar junto, não vale falar da esposa, né, gente? Que aí já envolve outro patamar, né? Outro amor, né? Mas Mauro é tão agradável. Olha só, eu gosto, às vezes eu saio lá de Taguatinga, irmãos, lá do Brejo, e vou lá pra casa dele. Eu faço uma viagem, ele me liga e fala, Rodrigo, tudo bom, cara? Tal de vir aqui pra gente cantar uns louvores, pra gente ministrar uma palavra. Cara, eu vou. Eu falo, amor, vamos largar tudo. Vamos parar com isso, vamos deixar esse negócio, esse outro compromisso aqui. Vamos lá, vamos. Ah, vamos, amor. Até as crianças falam, vamos, pai, na casa do tio Mal, legal, né? Olha como é maravilhoso. Você está com pessoas agradáveis. Mas agora eu pergunto para vocês aqui já experimentaram estar com o Senhor verdadeiramente? Sejam honestos. Se a gente fizer uma autorreflexão aqui, irmãos, é provável que a gente não gaste nem 10 minutos em oração. Bate uma tristeza, né? Eu estava ali no rancho e estava vindo um sentimento de quebrantamento, até comentei com minha esposa aqui, com Dantas também, eu falei, meu Deus, cara, um sentimento que tem me consumido e eu acordei 3 da manhã, não porque eu fui acordado por algum espírito, sabe, não? Foi minha filhinha mesmo, que chutou minhas costas lá e eu levantei e fui para a sala e fiquei lá até 4h30. Mas sabe aqueles momentos em que você fica com o Senhor e que Ele vem confirmando coisas no seu coração e que Ele vem te purificando, Ele vem te lavando. Primeiro Ele faz, o que Ele faz? Ele mostra quem você é. Ele mostra a dependência que você precisa ter dele, né? E segundo, Ele vem te consolando, irmãos. Amo estar com o Mauro. E eu lembrei dele nessa madrugada. Falei, Senhor, assim como eu gosto de estar com ele, com o Dantes, com todos esses irmãos maravilhosos, eu tô com saudade daquilo que eu tinha no início, sabe? E teve um irmão que foi boca do diabo agora ali embaixo, ali na vida do Pierre, e falou assim, é que tu tá no início da fé. Eu falei, não dá lugar pro diabo não, cara. Você tinha que voltar a isso. Por isso que eu gosto de andar com o Pierre. Primeiro amor, cara. Eu conheço pessoas... Quanto tempo de fé? Aqui, peraí. Misericórdia, não precisa falar mais não, viu? Eu acho que tem muito tempo, irmão. 18 anos. Pô, eu achei que tinha mais. 18 anos. Primeiro amor. Pode andar. Você vai ver miserável, pecador, cheio de falha. Mas você vai ver um quebrantamento. Sabe quando você vê uma pessoa cheia do Espírito Santo, pura de coração? Abre, por favor, Mateus capítulo 7. Eu vou tentar explanar isso aqui rapidinho. Olha que perfeito. Desculpa, Mateus... lá no início. A gente tinha preparado isso não. Olha o que diz o texto. Ó. Não julgueis para que o quê? Não seja julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com o quê? A mesma medida, né? Tá junto ali, né? Com o que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não repara na trave que está no teu próprio? Ou como dirás ao teu irmão, deixe-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lancei antes aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Irmãos, uma das características do puro de coração, ele entende que Cristo é a sua justificação, a sua pureza, e se livra. Nós falamos do primeiro tópico relacionado à imoralidade sexual. Que o Senhor, Ele te dá graça para se livrar.
E o segundo tópico que eu gostaria de abordar, olha só, depois de toda essa introdução, seria aquele que é puro de coração, aceita o confronto. Quando você analisa o tópico, você acha que é proibido julgar. Não julgueis para que não seja o quê? Julgado, pois da mesma forma que julgar, também será julgado. Mas o próprio Cristo, ele chega a julgar. Olha o versículo 5. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, veja bem, a característica de um puro de coração é aceitar a repreensão e repreender também. E quando você for repreender, você precisa estar preparado para quê? Você precisa estar preparado para que alguém talvez tire um cisco ou uma trave dos teus olhos. Sim ou não? Já perceberam que as pessoas muito críticas, elas falam muito e ouvem pouco? Já perceberam? Mas também tem aqueles covardes, que nem fala nada e concorda com tudo. São os extremos, né? Então o que nós precisamos? Do equilíbrio, da pureza do coração. De quando vermos algum irmão pecar, irmos não com a sentença de condenação, mas com o julgamento para correção. Todos nós aqui julgamos, irmão. Se dizer que não julga é hipocrisia. Mas a forma com a qual você se posiciona para julgar revela se você ama ou se você odeia. Se você quer o bem ou se você apenas quer mostrar que você é o talzão. Sim ou não? Então, Jesus não é esquizofrênico. Ele não está condenando a hipocrisia. Ele não está condenando o julgamento, mas sim o julgamento hipócrita. Sim ou não? O texto é claro, né? E olha só que interessante, ele diz assim, eu não dei aos cães o que é santo e nem lancei ante os porcos as vossas pérolas. O que é pérola, irmãos? Coisas sagradas. O que é sagrado? A palavra de Deus. Boas orientações, boas admoestações. E agora eu volto para o Dantas. Mesmo tendo, né, sua autoridade. Irmãos, sempre. Às vezes eu pensava assim, cara, ele vai me dar uma cadeia, cara. Sabe, às vezes eu repreendia fora, né? Porque lá fora é melhor, né? Vai que aqui dentro ele arruma os compassos, né? E quando eu exortava com a palavra aberta, cara, sabe aquele olhar de quebrantamento? E às vezes a gente acha que o puro é somente aquele que anda certinho, né? Que aparentemente está alinhado, né? Mas não, meus irmãos. O puro é aquele que tem a capacidade de acolher a palavra de Deus com mansidão no seu coração, sem questionar e falar, Senhor, seja o Senhor da minha vida e de todo o meu ser, direciona, guia os meus passos. E esse é o segundo tópico. Mas existe também outros que não são coronéis, não são brigadeiros, que não são oficiais nem graduados, mas que insistem em viver como um porco. E quem são esses? Quando é que, voltando-se, vos dilaceram? Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Imagina você pegando diamantes, barra de ouro, né? Aquelas lá do Silvio Santos, na maleta lá, né? Imagina você pegando aquilo que há de precioso ali. E aí você já foram num chiqueiro, irmão? Já jogou alguma coisa no porco? Eu, quando era menininho, irmãos, teve uma fase assim difícil, sabe? Aquelas fases de 12, 13 anos, né? O diabo lança várias sugestões, sabe? E eu lembro, lá no Piauí, ó, eu pegava a comida deles e jogava na cara deles, né? Aí eles ficavam, né? Rosnando ali. E eu falei, cara, eu vou jogar uma pedra. E aí teve um dia que eu joguei uma pedra no porco e ele veio, e eu tive que correr para dentro da casa da minha avó e eles na porta batiam a cabeça e voltava. Eu falei, cara, que interessante. E depois de anos lendo esse texto, você vai fazer uma exegese do texto, cultural também ali, você chega à conclusão que essas barras de ouro que representam o Evangelho, às vezes você pode até lançar próximo, não precisa nem acertar no porco. Ele vai achar que você está ofendendo ele. Ele se sente ofendido ao ponto de se voltar contra você. Sim ou não? Olha, no meio de família, vamos ser sinceros. Ah, irmão, é que é família, tem muita intimidade, né? Porque o orgulho prevalece. Porque se todos tivéssemos essa humildade de julgarmos e também sermos julgados. Uma das coisas que mais constrange uma pessoa é quando ela vem falar alguma coisa de você e às vezes ela vem com melindre, sabe?
Alguns meses atrás eu fui ao meu pastor, né, confessar alguns pecados com ele, pedir aconselhamento bíblico. E aí eu vi que ele estava meio que com dedos. Eu falei, pastor, pra que isso? Me chama arrependimento, macho. Sabe? Não, pai, não precisa não, você já está arrependido aqui, né? Não, eu preciso ouvir. Para que haja mais temor. É na disciplina, é no confronto, irmãos. E quando você é confrontado com alguém, por alguém, você se sente amado por ele. Ou então você sente mais ódio. Por isso que precisamos ter o quê? A pureza de coração. Para sabermos como iremos mostrar o engano do outro. Mostrar o engano como Cristo mostrou. E não como Satanás ele faz. A lei dizia que tinha que tacar pedra. Mas Jesus, ele viu a motivação dos fariseus. Assassina. Alguns historiadores dizem, né, que ele o texto sagrado só diz que ele escrevia na areia. Eu concordo com Flávio José dizendo que ele escrevia, olhava nos olhos de cada um deles e escrevia os seus pecados. E aí ele diz a tão famosa mensagem, né? Quem não tem pecado, joga a primeira pedra. E é prescrito muita coisa, né? Quais são os seus pecados? Já nomeou eles? Está disposto a aceitar ser confrontado pelo Senhor? Você de fato quer ser puro de coração? Sejamos honestos, essa mensagem, ela é antagônica ao discurso desse século. O século diz assim, ó, seja feliz e faz o que você quiser. Mas essa mensagem te diz, não existe felicidade fora de Cristo. E tudo que você experimentar lá vai ser migalhas. A verdadeira felicidade, ela acontece até no meio de uma catástrofe. Vocês têm ideia do que é Paulo ser preso injustamente, estar em uma cela, cantando com Barnabé? E, infelizmente, o sentimento que nós temos, a princípio, é o quê? Murmuração. Murmuração. E ele louvou a Deus, ele cantou com Barnabé. Vocês creem nisso, irmãos? Que a cela se desmoronou. Vocês creem nisso? Vocês creem que a sombra de Pedro curava? Ah, não era a sombra de Pedro, não, era o poder do Espírito Santo por meio deles. Porque em nós não tem nada de bom. Mas olha que perfeito, irmãos, na medida que a gente se aproxima do Senhor. É Ele que faz. Por isso que eu tenho que pregar apenas a palavra, porque é Ele que está fazendo agora nos corações de vocês. Obrigado, meu irmão. O irmão já me repreendeu, eu aceito a repreensão. Estou no processo de purificação do coração. Gente, parece que o tempo aqui ele corre mais rápido, né? Isso é aquela areinha, né, de faraó do tempo, né? E molhar ela um pouquinho para demorar para cair. Né? Meus irmãos, eu desejo ficar aqui até 5 horas com vocês, ou até mais em vigília, testemunhando cada ponto daquilo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida de outros irmãos, porque é somente Ele que faz. Mas eu vou dar continuidade. Semana que vem eu estou de férias, mas eu vou vir aqui um dia da semana para estar complementando a mensagem. Amém, meus irmãos? Tá vendo, irmãos? Só foi falar